Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Estamos de volta hoje para fecharmos essa parte sobre valor máximo, valor mínimo de função de segundo grau. Hoje nós vamos resolver uma sequência de questões aplicando em situações práticas de concurso e prova de vestibulares para que nós possamos, de modo satisfatório, fecharmos essa parte de valor máximo, valor mínimo e conseguirmos identificar no enunciado da questão a que se refere a aplicação do assunto sobre valor máximo e valor mínimo. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula, para que nosso canal cresça cada vez mais. A questão número 1 SpaceX, Escola Preparatória de Cadete do Exército, diz o seguinte: uma indústria produz mensalmente, veja que aqui no enunciado da questão nós temos, vamos começar a fazer a leitura e entendermos o que de fato a questão está querendo nos repassar. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto, certo produto. O valor mensal resultante da venda, isso aqui é a venda, desse produto é V de X. Esse V de X quer dizer que a venda está em função de X lotes. É 3x ao quadrado menos 12x. A venda depende do número de lotes que são fabricados, que são produzidos mensalmente nessa indústria. A forma que se calcula o valor da venda é 3x ao quadrado menos 12x. Continuando. E o custo mensal da produção é dado por essa expressão C de x, que também ela fica em função do número de lotes. Logicamente, se eu estou trabalhando numa indústria que fabrica lotes, tanto a venda como o custo vai depender dessa quantidade de lotes. Logicamente, sabendo que o lucro, veja que a informação, sabendo que o lucro é a diferença, ou seja, é a subtração entre o valor resultante das vendas e o custo da produção. Então, para você ter lucro, o lucro em função do X, que é o número de lotes, nada mais é do que o resultante das vendas. Você vai pegar o preço de venda, que é V de X, e subtrair do preço de custo ou do custo para se produzir X lote. Então isso aqui é o que está sendo definido aqui no enunciado da nossa questão. A pergunta é o seguinte: então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para ter o quê? O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo aqui o lucro máximo. Então quando se refere a lucro máximo, nós temos que entender que isso aqui tem a ver com valor máximo. Lucro máximo, valor máximo. Lucro máximo, não esqueçam, por favor, na hora de for fazer qualquer questão a nível de Enem, vestibular, concurso, não esqueça, falou em lucro máximo, envolvendo preço de venda, que aqui no nosso caso é o preço de venda, e o preço de custo, ou o valor, ou a expressão que representa o custo. O lucro nada mais é do que a venda menos o custo. Então veja que na questão nós temos que encontrar a expressão matemática que representa esse lucro. O lucro de acordo com o que ele definiu. Então veja que o V de X, que é a expressão que representa as vendas dos produtos, é 3x ao quadrado menos 12x. Subtraído de quem? Subtraído do custo, que é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Esse é o valor do custo. Então, qual vai ser a expressão matemática em função do número de lotes que representam, de fato, esse lucro? Só um instante, continuarmos aqui com o nosso... Aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 2x. Esse sinal de menos muda tudo que tiver aqui dentro desse parêntese. Então, aqui vai ficar menos 5x2, aqui vai ficar mais 40x e aqui vai ficar mais 40. Então, veja quem vai ser o nosso lucro, né? A expressão do lucro. 3x ao quadrado, veja que aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Eu vou ficar aqui com menos 2x ao quadrado. Eu tenho menos 12x com mais 40x. Sinal diferente subtrai. No caso aqui nós vamos ter 40 menos 12. 40 menos 12 nós vamos ter 28x.
E o único número independente aqui, no caso, o termo independente que sobrou foi o 40. Então, aqui mais 40. Então, essa expressão é o que nós definimos como sendo a nossa expressão que representa o lucro máximo. E se você observar de fato, quando é que nós vamos ter o que nós chamamos de valor máximo? Nós vamos ter o valor máximo quando o nosso A ele é negativo. E qual é o valor do nosso A nesse caso? Menos 2. Menos 2 é menor que 0. Só que ele não está pedindo o valor máximo, ele está pedindo o número de lotes. Então ele quer saber, então o número de lotes mensais para que tenhamos o lucro máximo. E lembre-se, lotes tem a ver com quem? Os lotes tem a ver com X. Para mim obter, ou para nós obtermos a questão do nosso valor máximo, que nesse caso ele é definido como nosso lucro máximo, se faz necessário eu encontrar aqui no caso o meu X máximo. E como é que se encontra esse X máximo, professor? Nada mais é do que o nosso X do vértice. O X máximo que nós temos, lembre lá da teoria, para se determinar o valor do nosso lucro máximo ou o valor máximo tem a ver com quem? Tem a ver com o X do vértice. Mesmo porque ele está pedindo lotes. Lotes tem a ver com o X. Se é lucro máximo, então X máximo. Então é o X do vértice. Que é o X do vértice? Menos B sobre quem? Sobre 2A. Nesse caso, se observarmos aqui, o nosso valor do B aqui no caso é 28, então vai ficar menos 28 sobre 2 vezes o valor do A. O nosso A aqui no caso, menos 2. Nesse caso, veja que nós vamos ter o X do vértice, menos 28 dividido por quanto? Ficaria 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Então, o nosso X do vértice vai ser menos por menos dá mais, 28 dividido por 4 vai dar igual a 7. Então, nós temos, a questão tem que produzir, a indústria tem que produzir o X do vértice igual a 7 lotes, que a partir do momento que ele gerar, essa indústria fabricar 7 lotes, ela vai ter o lucro máximo. E 7 lotes nós temos em qual alternativa? Nós temos a alternativa com 7 lotes, a nossa letra D. Não esqueçam, ele quer o número de lotes. E lá no enunciado fala que número de lotes tem a ver com X. Então o X do vértice é justamente o que nós definimos como sendo o nosso X máximo. Vamos continuar, vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios. Questão da SESC Gran Rio 2013 é uma função que vai do menos 2 ao 4, no caso o menos 2 que ele se refere é a definição, esse aqui é o domínio, não esqueça, fazendo aqui uma breve revisão de função, o domínio dessa função vai do menos 2 até o 4, e a imagem dessa função, ela vai, no caso, ela é igual aos reais, a definição disso quer dizer que é a imagem. Então, o domínio é sempre o conjunto de partida que vai do menos 2 fechado até o 4 fechado e a imagem é os reais. Na questão está definida a expressão, aqui a nossa expressão matemática para a função f de x. Ele quer saber o valor máximo, ele não quer saber ponto máximo, agora é o valor máximo assumido pela nossa função. Então, veja que de fato a nossa função aqui, nós vamos ter f de x, repetir ela aqui embaixo, menos x ao quadrado mais 2x mais 3, de fato, se você observar, ela vai assumir valor máximo. Como assim, professor? Assumir valor máximo? Veja que esse valor máximo que ela está se referindo, veja, quem é o nosso A? O nosso A, nesse caso, é menos 1, que é o número que fica próximo a o x ao quadrado. Ele é menor que 0. Logo, se ele é menor que 0, vai assumir valor máximo. Esse valor máximo que eu estou querendo. E a concavidade, por ele ser negativo, veja que a concavidade aqui, concavidade da nossa parábola aqui no caso é para baixo. Só que o que nós precisamos aqui? Nós precisamos definir o nosso valor máximo. E o valor máximo ele é definido por sendo com a fórmula menos o delta dividido por 4A. Então vamos calcular o nosso delta. O delta vai ser quanto? O valor do nosso B é 2, então ficaria 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que nós já vimos aqui, menos 1 vezes o valor do C, termo independente, 3. Nesse caso, o nosso delta aqui vai ser 4, menos por menos aqui vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. O delta, no caso aqui, vai ficar 16.
Calculamos então o nosso valor máximo. Quem vai ser o nosso valor máximo? Menos o delta, menos 16, dividido por 4 vezes o valor do A. O valor do A, no caso, menos 1. Então, 4 vezes menos 1, nós vamos ter aqui menos 16 dividido por 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Logo, o nosso valor máximo, ele vai ser igual a quanto? Menos com menos dá menos, menos com menos dá mais, desculpa, e 16 dividido por 4 vai dar igual a 4. Então, nosso valor máximo para essa questão, 4. 4, e nós temos aqui o nosso maior valor na letra C. Qual o significado disso? Que esse valor, aqui nós vamos ter o nosso, só um instantezinho, nós vamos ter aqui o nosso x do vértice, aqui é o x do vértice, e ele automaticamente vai gerar o y do vértice. E veja que esse y do vértice é o que nós chamamos de valor máximo, é o maior valor que essa função assume. E aí, a partir daqui, ela define a imagem justamente vindo para onde? Para o menos infinito. Se por acaso, vamos aproveitar a questão, pedisse, ó, observação, pedisse a imagem dessa função, se por acaso pedisse a imagem, ela vai ser igual a quem? A imagem é dentro dos reais, só que dentro dos reais eu preciso definir a imagem dessa função. Então, no caso y pertencente aos reais, vamos pegar o nosso intervalo. Como a concavidade é voltada para baixo, aqui a concavidade voltada para baixo, nesse caso o valor é menor ou igual que o y do vértice, a nossa imagem. Então, nesse caso, o y pertencente aos reais está o que? Y é menor ou igual que o nosso y do vértice. E qual foi o nosso y do vértice que nós encontramos? Foi justamente 4. Então, nesse caso, a imagem começa no 4 e vai para onde? Vai para o infinito negativo. Então, a questão número 2 pediu o valor máximo, aproveitamos e encontramos, mas se por acaso pedir a imagem, nós já encontramos também a imagem. Vamos ver a nossa questão número 3. IF de Minas Gerais, o IFP, né? O gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro, veja que o assunto de função de segundo grau se aplica muito na questão do lucro, né? Lucro máximo, menor lucro, dependendo do enunciado que você vai fazer. De sua loja dependia da quantidade de clientes. Veja que os clientes aqui no caso representado pelo C. O gerente do estabelecimento comercial observou que o lucro dessa estabelecimento depende do número de clientes C que frequentava diariamente o local. O matemático, analisando a situação, estabeleceu a seguinte função. Veja que aqui você tem a função do lucro, que é nada mais lucro em função dos clientes. Olha o Czinho aqui no caso, C quer dizer clientes. Lucro em função dos clientes é menos C ao quadrado mais 60C menos 500. Qual seria o número de clientes necessários? Ele quer, na realidade, o número de clientes, ele quer saber o C, ele está querendo saber o C, para que o gerente obtivesse lucro máximo. Então veja, para que ele tenha lucro máximo, é necessário que ele tenha o C máximo, ou seja, o máximo de clientes. E nesse caso, o nosso lucro máximo, ele nada mais é do que o nosso valor máximo. E se é valor máximo, esse cliente máximo nada mais é do que o nosso x do vértice. Não esqueçam, a função do segundo grau ela é definida como sendo, só um instante, a função y é igual a x2 mais bx mais c. Essa função, que pode ser também representada por f de x, veja que o x aqui no caso aqui é a variável que estabelece a função. Nesse caso, a variável que estabelece a função é o c. Então, nós estamos falando de lucro máximo, que depende dos clientes máximos, e logo você associa isto ao valor máximo. Só que o valor máximo ele está associado ao x do vértice. E qual é a fórmula do nosso x do vértice? Que nada mais é do que o número de cliente máximo. Ele nada mais é do que a fórmula menos b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Cliente máximo vai ser igual. Ou qual é o número máximo de clientes que tem que frequentar esse estabelecimento comercial para que esse gerente, na sua loja, tenha lucro máximo.
Veja, nesse caso, vamos tirar aqui da nossa questão, veja que nesse caso o nosso A, ele é menos 1, que está perto do C ao quadrado. O nosso B, ele é igual a quem? A 60. E se por acaso pedíssemos o C no caso, menos 500. Então, o que nós vamos fazer? Menos o valor do B. O B, no caso, 60, então aqui vai ficar menos 60. Dividido por 2 vezes o nosso A negativo. Então, 2 vezes menos 1. Aqui nós vamos ter menos 60 dividido por menos 2. Logo, nós vamos chegar à conclusão de que o número de clientes, só um instante, o número de cliente máximo que tem que frequentar, dividido isso aqui, nós vamos ter menos com menos dá mais, 60 dividido por 2 nós vamos encontrar. Então tem que ter no máximo, se ele conseguir 30 clientes, esse estabelecimento vai ter, nesse caso, o que nós chamamos de lucro máximo. Letra, gabarito da nossa questão, letra C, 30 clientes. E a nossa última questão dessa sequência de cálculos, novamente sobre lucro, porque normalmente são assuntos que são bastante abordados quando se refere a essa questão de valor máximo e valor mínimo. Veja que nas questões, o enunciado das questões normalmente aborda muito a questão de valor máximo, mesmo porque o valor mínimo é calculado pela mesma expressão matemática. A única coisa que você tem que aprender é identificar, falou em valor máximo, lucro máximo, altura máxima, tem a ver com o nosso menos delta sobre 4A. E também do mesmo modo, lucro mínimo, altura mínima e no caso o valor mínimo também tem a ver com o nosso menos delta sobre 4A. Questão número 4. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado por essa expressão matemática. Menos 5x ao quadrado, mais 100x menos 80. X representa o quê? Representa o número de produtos vendidos. E LX é o lucro em reais. Determine o lucro máximo obtido na venda, pela fábrica obtido na venda desses produtos. Então, se ele está querendo o lucro máximo, observe que, de fato, o nosso A aqui nesse caso é negativo. Se o A for negativo, nós já sabemos, menor que zero, com cavidade voltada para baixo, logo nós vamos ter o nosso máximo nesse ponto, que é onde justamente nós chamamos de ponto de máximo. O lucro máximo tem a ver com o valor máximo. Se tem a ver com o valor máximo, tem a ver com menos delta sobre quem? Sobre 4A. Então o lucro máximo aqui no caso vai ser igual menos o valor do delta, vamos calcular o nosso delta aqui para poder encontrarmos a nossa expressão. O nosso delta aqui vai ser quanto? O valor do B, no caso 100, então nós vamos ter 100 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 5, vezes o valor do C, que no caso é menos 80. Nesse caso aqui nós temos menos 80. Nesse desenvolvimento 100 vezes 100 nós vamos ter 4, 0, 10 mil, aí nós vamos ter menos com menos, dá mais, e mais com menos aqui vai dar menos. 4 vezes 5 vai dar igual a 20. 20 vezes 80 nós vamos ter 1.600. Então nesse caso aqui nós vamos ter 10 mil menos 1.600. Nós vamos ter aqui no caso 8.400. Veja que o delta aqui no caso deu 8.400. Professor, é preciso calcular as raízes, x', x', não. O valor, o lucro máximo tem a ver com delta sem precisar de calcular a raiz. Nesse caso, vai ficar como? Só um instante. Nós vamos ter aqui menos o valor do delta, que no caso é 8.400, dividido pelo valor de 4 vezes o A. 4 vezes o A. O valor do A é quanto? É menos 5. Fazendo aqui os nossos devidos cálculos, vamos ter o nosso lucro máximo igual a quanto? Menos 8.400. Dividido por 4 vezes menos 5, que dá menos 20. Lucro máximo vai ser igual. Aí nós cancelamos um zero com esse. Ficamos aqui com menos dividido por menos vai dar mais. 840, só um instante, ia fazer a continha. 840 dividido por 2, nós vamos ter aqui 420. Então nós vamos ter um lucro máximo de quantos reais? Um lucro máximo de R$420. R$420 nós vamos ter na letra C, o nosso gabarito, como sendo o lucro máximo. E o que ele pede na questão, no item 2? Quantos produtos precisam ser vendidos para obter esse lucro máximo, né? No caso aqui teria que ter uma interrogação. Nesse caso produtos, nós sabemos que produto é o x do vértice,
porque nesse caso é nosso x máximo. Nesse caso vai ficar menos b sobre quem? 2a. Veja lá, quem é o valor do nosso b? O nosso bzinho lá na nossa função 100. Não esqueçam que o b fica perto do x ao quadrado. Então, o nosso b igual a 100. b igual a 100. E o nosso a, nesse caso, menos 5. Confirmando o nosso a, no caso, menos 5. Continuando o nosso raciocínio, o nosso x máximo aqui, no caso, que é definido como x do vértice, menos o valor do b, no caso, menos 100, dividido por 2 vezes a, 2 vezes quem? Menos 5. Aqui vai ficar menos 100, dividido por 2 vezes menos 5, que é menos 10. Menos com menos vai dar mais, 100 dividido por 10, nós vamos ter 10. Então, na realidade, você vai ter que, na realidade, a questão está pedindo que nós encontremos quantos produtos? Nós encontramos o produto 10. 10 está na nossa letra E. Então veja que nessa sequência de questões, nós mostramos a praticidade de usarmos a questão do valor máximo, que por analogia está associado, quando se tiver no enunciado da questão, a questão também do valor mínimo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a nossa aula para que nosso canal cresça cada vez mais.